Olá! Nessa videoaula, iremos estudar a farmacologia dos receptores nicotínicos. Antes de mais nada, é válido lembrar que essa parte da farmacologia abrange o nosso sistema nervoso autônomo, ou seja, a parte do nosso corpo que controla as funções da vida vegetativa. E o que seriam essas funções vegetativas que o nosso corpo faz? São todas aquelas funções que mantêm o organismo em perfeito funcionamento, como, por exemplo, a respiração, a temperatura, a circulação. O nosso sistema nervoso autônomo é dividido em duas partes, o simpático e o parasimpático. No simpático, encontramos no neurotransmissor a noradrenalina, que é o neurotransmissor predominante do sistema nervoso simpático, que é ligado a ações de luta ou fuga. No parasimpático, podemos encontrar como único neurotransmissor existente a acetilcolina, que vai fazer parte das funções do nosso corpo, que são funções involuntárias, como, por exemplo, a função intestinal, hormonal, pressão arterial, a sudorese. Então, vamos lá. O sistema nervoso autônomo possui duas vias, as vias colinérgicas e adrenérgicas. Na nossa videoaula, a parte que vai influenciar é os receptores colinérgicos, ou seja, são proteínas integrais da membrana que geram respostas a partir de uma molécula de acetilcolina. Então, para que o nosso corpo produza alguma resposta, é necessário que a acetilcolina seja o neurotransmissor fundamental dessas funções. Ainda falando sobre os receptores nicotínicos, podemos estabelecer uma divisão, que é muscular, ganglionar e o sistema nervoso central. É onde podemos encontrar os receptores nicotínicos. Antes de mais nada, é importante saber como é produzida a acetilcolina. A acetiltransferase é o processo que junta a acetil-CoA, que vem da mitocôndria, mais a colina, que é adquirida a partir da dieta. As duas juntas vão formar a acetilcolina. Após a acetilcolina ser formada, ela se mantém dentro do neurônio. Para que ela seja liberada, é preciso que o canal de cálcio se abra e, ao entrar esse cálcio, ele vai induzir a exocitose da acetilcolina. Após a acetilcolina ser exocitada, vai ocorrer o processo de acetilcolinesterase, que é uma enzima que vai pegar a acetilcolina, quebrar elas em duas moléculas, ou seja, na colina e no acetato, que vai, no caso, tirar o efeito da acetilcolina. Só que a colina ela vai voltar para o neurônio, porque ela vai ficar responsável pela produção de outra molécula de acetilcolina. Então, é como se fosse um ciclo. Na parte muscular, podemos encontrar a junção neuromuscular esquelética, ou seja, é o encontro entre um nervo e o músculo, que permite desencadear ações entre os mesmos, como, por exemplo, a contração muscular. A dúvida que fica é como os receptores nicotínicos fazem parte dessa ligação entre nervo e músculo para que haja essa contração muscular. É o que a gente vai tentar explicar na videoaula. Como já havia sido dito, a acetilcolina é o neurotransmissor utilizado nesse processo. Ela, por sua vez, se liga ao receptor e causa a despolarização da fibra muscular. Como podemos ver na imagem abaixo, é possível identificar o terminal pré-sináptico e a fenda sináptica. Dentro do terminal pré-sináptico, podemos encontrar a presença de vesículas sinápticas, que são nada mais e nada menos
do que neurotransmissores já propriamente ditos, prontos para serem exocitados para a fenda e se encontrar com o receptor. É possível ver na imagem ainda o sarcolema, que é a fibra muscular representativa na imagem. Então, ocorre o potencial de ação, que atinge o terminal pré-sináptico, no caso do neurônio motor. Os canais são ativados e os íons de cálcio entram. Quando eles entram, eles se ligam a proteínas sensitivas. Após isso, são transformados em neurotransmissores, que logo serão exocitados para a fenda e encontrarão o receptor. Quando eles encontram o receptor, os neurotransmissores desencadeiam respostas de ação, no caso, a contração muscular em si. Vale lembrar que essa junção do nervo com o músculo acontece de forma direta. Já a transmissão nos gânglios, que é o que ainda vai ser explicado, ela acontece dentro do neurônio. A segunda divisão é a ganglionar, que acontece a transmissão nos gânglios, que ocorre de forma semelhante à muscular. Só que nisso ela vai ocorrer através do neurônio pré-sináptico e o neurotransmissor acetilcolina. Para que essa neurotransmissão aconteça, o neurônio precisa sofrer um estímulo, ou seja, vai ocorrer a despolarização do mesmo. Havendo isso, ocorre a liberação da acetilcolina na fenda sináptica, como também já foi explicado anteriormente. Após isso, a acetilcolina vai ser captada tanto pelos receptores muscarínicos ou nicotínicos. No nosso caso, o que vai importar são os nicotínicos. Caso não ocorra essa captação, ele ainda pode ser degradado pela acetilcolinesterase, que também, como já foi dito, é uma enzima que quebra o neurotransmissor acetilcolina. Então, é importante que fique claro que a muscular ela ocorre atuando diretamente no músculo. A acetilcolina atua diretamente no músculo. Já a segunda divisão, que é a ganglionar, ela vai ocorrer entre o neurônio pré-sináptico e esse neurotransmissor, que no caso é a acetilcolina. No sistema nervoso central, o processo ocorre praticamente do mesmo jeito. São sinapses entre os neurônios e a partir dessas sinapses ocorre a neurotransmissão da acetilcolina. Então o processo é muito semelhante, tanto muscular, ganglionar e a nível de sistema nervoso central. O que vale lembrar é o seguinte: a muscular, a acetilcolina vai atuar diretamente no músculo. Já a ganglionar e no sistema nervoso central é a nível do neurônio. Então, ocorre a nível de neurônio a transmissão da acetilcolina. Em relação aos agonistas nicotínicos, podemos dizer que os mesmos estimulam canais do receptor nicotínico de acetilcolina. Então, quando eles fazem esse processo, eles acabam facilitando a abertura do canal receptor nicotínico para a entrada de acetilcolina, produzindo assim a despolarização da membrana celular. Fazendo isso, eles atuam tanto nos ganglionares nicotínicos como nas placas motoras. Já os antagonistas nicotínicos, eles funcionam de outra maneira. Ao invés de estimular, eles vão impedir seletivamente a ligação da acetilcolina nos receptores nicotínicos, ou seja, ele vai antagonizar a despolarização, causando assim um bloqueio nesses receptores. Então, a gente não tem a ligação da acetilcolina com o receptor nicotínico. Então, não há o processo de
estimulação da acetilcolina nos neurônios. Podemos citar alguns exemplos de fármacos que estimulam, que são agonistas nicotínicos, exemplos, a nicotina, a lobelina, também o tetrametilamônio. Então, esses fármacos, eles vão estimular, eles vão fazer o processo de agonista. Ou seja, como já foi explicado, eles estimulam o canal do receptor nicotínico para que seja produzida a despolarização e assim ocorrer todo aquele processo que já foi explicado. E exemplos de fármacos que são agentes bloqueadores, que são antagonistas, podemos citar a mecamilamina, o hexametônio e o trimetafano. Então, esses são exemplos de agentes bloqueadores. Então, ficamos por aqui. Essa foi a nossa videoaula explicando um pouco sobre como ocorre a farmacologia dos receptores nicotínicos.